Fala aí, galera. Mais um momento, tamo junto nessa aqui, nessa manhã aqui no Japão. Tá passando rápido demais, até depressa. Parece até um flecha correndo na velocidade da luz. Tá desse jeito, tudo rápido. Tudo tá passando rápido e depressa. Então, realmente, nessa manhã aqui, a gente vai estar abrindo mais um momento, tamo junto nessa. E esse momento que a gente vai estar abrindo é momento de palavra de Deus, né? É bom a gente começar a nossa manhã desse jeito. Não podemos começar a nossa manhã de qualquer jeito. Se é para começar, vamos começar. Vamos começar alegre, vamos começar feliz, vamos começar agradecendo e vamos começar também sorrindo, né? Isso aí é gratificante. E toda manhã a gente pode fazer assim. Se não é de manhã, você pode fazer à noite. Você pode tirar um momento para Deus. Você pode tirar alguns minutos da tua vida. Não vai doer seu braço, sua perna, seu corpo, nem a sua mente. Simplesmente você vai se alimentar. Você vai simplesmente agradecer o Pai da nação, o Pai de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Supremo. Nós podemos falar que é o Supremo, né? Porque é o nosso Deus que nos ama, que nos dá força e saúde todos os dias. Então aqui hoje a gente vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. A gente vamos falar também dos discípulos. Vamos estar falando das águas e a importância também da fé. Como que é importante a gente ter fé? Porque sem fé, como é que você vai alcançar? Se você não tem fé, como é que você vai viver? Se você não tem fé, como é que você vai fazer para arrumar uma namorada? Para construir uma família? Para ir para o céu? Tudo é na base da fé. Para você viver, tem que ter fé. Você tem que ter fé. E realmente aqui hoje a gente vai falar da fé, porque a fé ela tem que estar firmada na rocha. Ela tem que estar firmada em Deus. E a fé é tão importante, é tão gratificante que o discípulo de Jesus, ele perdeu a fé por alguns minutos e ele se afundou na água. Ele estava com Jesus andando sobre as águas. Acredita nisso? Mas é uma verdade, uma realidade. Primeiramente, Jesus pegou o barco dele, esteve no barco, isso era de madrugada, os discípulos estavam longe dele e estava só Jesus no barco, navegando entre as águas. E aconteceu que Jesus estava no monte orando, ele foi orar, mas quando ele voltou para o barco. Só que, em certo ponto, Jesus começou a andar sobre as águas. E os discípulos começaram a ver aquilo. Ficaram com muito medo. Pensaram que era um fantasma, mas não era um fantasma, porque Jesus disse: sou eu, sou eu. Eles tiveram medo porque eles nunca viram ninguém andar sobre o mar. E Jesus, ele andou sobre as águas. Ele andou. Então os discípulos se assustaram na hora, mas depois que Jesus falou que era ele, eles se acalmaram. Eles não compreendiam aquilo, porque aquilo não era natural. Só quem faz aquilo é o Filho de Deus. Somente ele, mais ninguém. Mas por que Pedro conseguiu? Porque ele tinha fé? Sim. Não só a fé, mas como Jesus também estava ali. Estava ali naquele lugar. Então, Pedro se afundou. Veio um forte vento e Pedro se afundou. Se afundou porque ele ficou com medo. Ele perdeu a fé. Quando ele estava ali em cima, ele não tinha medo. Bateu um vento, ele começou a se afundar. Então, ele perdeu a fé. Não importa o vento que bate em você. Não importa a turbulência
ou a tribulação, ou a aflição que você está passando. Você não pode perder a fé. É importante que você mantenha ela. Você tenha o controle absoluto. Isso é muito importante. Se você perder a fé, você vai ser mais um, como essas pessoas no mundo aí fora, numa depressão, numa agonia, numa tristeza, tristeza profunda, e dependendo, te leva ao suicídio. Então, tem que tomar cuidado. Esses tempos de agora, os momentos de agora, as pessoas estão mais fracas, realmente, estão sem Deus. As pessoas estão praticamente com o pavio curto, porque estão sem Deus. As pessoas não querem mais Deus. As pessoas parece que não confiam mais no Senhor, não confiam mais em Deus, porque eles andam praticamente com a sua própria barriga, bebendo, fumando, desagradando a Deus, matando, roubando, prostituindo, fazendo tudo o que desagrada a Deus e ficando distante dele. Quanto mais você faz algo que não é de Deus, mais distante você fica. Então aqui a gente vimos que um pouquinho de fé fez Pedro andar sobre as águas. Não existe um pouquinho de fé. Ou tem fé ou não tem. Se ele andou sobre as águas, é porque ele teve fé. O Filho de Deus era comum e normal, mas Pedro não era comum e normal. Jesus autorizou. Venha, Pedro, suba, venha andar sobre as águas. Na hora, Pedro ficou confuso, mas se ele viu que Jesus conseguiu, ele também conseguiria, porque o Mestre estava chamando. É importante a gente ter conexão com Deus. É muito importante a gente estarmos conectados com Deus. É importante. E aqui hoje, a gente fizemos uma breve introdução. Agora, bora para a leitura, porque a leitura ela é fundamental. A leitura é a palavra de Deus. A leitura é vitamina do cristão. A leitura é espetacular e topzera galáxia. Então, o tema aqui hoje é um tema muito conhecido. Muitos conhecem, mas muitos não procuraram ler. Só conhecem pelas pessoas falando, mas não lendo a palavra de Deus. E o tema aqui é Jesus anda em cima da água. Olha que tema forte. Quem é que pode andar sobre as águas? Quem é que pode fazer isso? Somente o Filho de Deus. Ele pode andar sobre as águas. Ele tem esse poder. Ele autoriza ele mesmo a andar, porque Deus o abençoa, porque Deus o autoriza, porque ele é o Filho de Deus, realmente. Mas Deus autoriza qualquer pessoa que tem fé a fazer as coisas. Tendo fé, Deus autoriza a fazer no nome dele. Se você fizer no nome dele, realmente as coisas vão acontecer. Porque Deus, lá no Vale dos Ossos, ele praticamente ele autoriza Ezequiel a fazer aquele exército que era só osso virar carne, virar gente. Se ele autorizou Ezequiel, então ele pode autorizar a mim e pode autorizar você. Deus concede em nome dele. Então o tema aqui é Jesus anda em cima das águas. Bora lá, Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 32. 10 versículos poderosíssimos da palavra de Jesus. 10 versículos que pode mudar a sua vida. 10 versículos que pode você começar a ter mais fé. 10 versículos para você ver que Jesus, ele habita na sua vida, na minha vida e na vida de quem quiser. É só basta você deixar ele entrar e ele fazer morada, porque ele não vai fazer você forçar nada. Ele faz por amor. Tudo por amor. Olha como que é Deus, olha como que é Jesus. Ele é maravilhoso, espetacular, fiel, tremendo, digno. Ele é bom demais. Ele é topzera da galáxia. Jesus, ele é bom. Deus é maravilhoso. Então, bora lá. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e os fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora,
Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Então já vimos que Jesus, antes de eu estar falando sobre essa leitura, ele esteve no meio de um povo, onde o povo precisava de cura, precisava de ouvir uma palavra, e ele foi ali, fez o que ele tinha que fazer, dispensou aquele povo e foi praticamente para uma outra cidade. Pegou o barco, chamou o discípulo e navegaram para o lado oeste. Foram para uma outra cidade, foram fazer uma outra obra e principalmente ele foi no monte orar. Jesus tinha um cantinho especial para orar. Jesus tinha propósito. O propósito dele era morrer por nós, por amor a nós. Mas ele tinha princípios. Os princípios dele era Deus. Era sempre estar orando, sempre estar ajudando, sempre estar ensinando. Jesus tinha princípios. Então, fazia algo, bora orar, falar com Deus, abrir o coração, porque Deus é o nosso melhor amigo. E ele fazia isso, como aqui a palavra de Deus menciona. Ele foi no monte orar. E sozinho. Então, precisamos também fazer isso. Precisamos ter um momento com Deus sozinho. É esse momento que você vai ter mais intimidade com Deus. É necessário que sozinho você faça isso. Porque se Jesus aqui menciona que ele fazia, se nós somos a semelhança de Jesus, nós também temos que fazer. Não somos diferentes. Somos pessoas diferentes, mas temos que ter semelhança de Deus alguma coisa. Alguma semelhança de Jesus tem que enquadrar em você. Tem que enquadrar. Precisa. É importante. É necessário. Naquele momento, quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. O barco estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Olha só. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Por que Jesus foi andando em cima da água? Por quê? Porque ele é filho de Deus? Realmente. Mas também para ele mostrar para os discípulos a importância de ter fé. É importante que tenha fé. E Jesus, como ele é Jesus, é filho de Deus, ele poderia fazer isso quantas vezes ele quisesse. Por isso que essa passagem ela é tão tremenda, ela é tão maravilhosa, ela é tão especial, porque Jesus ele concede o seu discípulo a andar também. Então Jesus ele já mostra a chave da vitória, o caminho, ele já mostra que a fé ela é fundamental e importante, porque ele anda sobre as águas, o barco se afasta, ele anda sobre as águas, os discípulos observam ele, vê aquilo e fica até com medo. Nós vamos chegar lá, olha só. Olha só, já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando, em cima das águas. Jesus foi até lá andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram, reclamaram, ficaram com medo. O que é aquilo? Quem que é? Quem que está andando sobre as águas? Porque eles nunca viram ninguém andar sobre as águas. Foi a primeira vez que ele viu um homem andar sobre as águas. E viram o Filho de Deus, o Messias, Jesus, o Nazareno. Eles viram. Pela primeira vez eles viram. Eles ficaram com muito medo. Eles ficaram apavoradíssimos. Ficaram apavorados. Porque para eles isso era novidade. Nunca viram ninguém. Não existia ninguém que fizesse isso. Para ter esse poder, é só Deus. É só Deus para ter esse poder.
ninguém consegue fazer. Olha só como que é tão interessante. Eles falaram: é um fantasma! Começaram a gritar. Começaram a gritar, esberrar, esgoelar. Porque o susto era muito grande. O susto era tão grande porque era a primeira vez que um homem andava sobre as águas aos olhos das pessoas. E realmente Jesus fez aquilo pela primeira vez. Em toda a palavra de Deus, se você for começar a acompanhar, foi a primeira vez que ele andou sobre as águas. E foi a primeira vez que um discípulo pôde acompanhar e pôde ver um homem andando sobre as águas. E o Messias ainda. Além de ser um homem, era o Messias, era o Filho de Deus. Então, era importante que Jesus andasse, era importante que eles vissem e era importante que eles ficassem apavorados. Tudo era importante para eles terem conhecimento quem estava na água. Para eles terem conhecimento que o Filho de Deus ele tem poder. O milagre acontece de todas as formas. Isso é muito interessante. Olha só, começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E gritaram com muito medo, como a palavra aqui menciona. Olha só. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Aí eles praticamente se acalmaram. Eles se acalmaram. Então Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Acredita nisso? Até Pedro duvidou que era Jesus. Até Pedro, que conhecia Jesus, até Pedro, que via Jesus, até Pedro, que sempre estava do lado de Jesus, até Pedro, que negou Jesus, ainda duvidou se era Jesus. Duvidou-se, porque aqui menciona: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Ele colocou o mestre à prova. Ele duvidou do mestre. Pedro é aquele mesmo que negou Cristo 3 vezes. E dessa vez ele colocou Deus à prova. Duvidou de Deus. Duvidou de Jesus. Se é você mesmo, quando é alguém de Deus, a gente conhece. Só o jeito de olhar já vê que é de Deus. Deus, ele nos concede que a gente compreenda, que a gente entenda quando é seu filho. É o faro que a gente tem de olhar e ver que realmente é um cristão, é o filho de Deus, é um seguidor. Então, é muito importante que a gente tenha esse faro, porque Jesus, ele nos ensina a ter esse faro. Jesus, ele nos ensina a não duvidar de Deus. Ele nos ensina a não duvidar da palavra. Jesus nos ensina isso. Mas Pedro duvidou de Jesus. Duvidou. Porque a partir do momento que ele perguntou para Jesus se é o Senhor mesmo, olha só, olha como que foi Pedro. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Colocou a prova. Então Jesus falou assim: venha. Respondeu Jesus: venha, venha, venha. Jesus responde. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Olha que maravilha! O único homem a andar sobre as águas foi Pedro. Se você nunca soube disso, você está aprendendo agora. Jesus é o Filho de Deus. Ele andou, mas ele concedeu que Pedro também andasse. E Pedro também andou sobre as águas. Porém, por que Pedro andou?
Porque Pedro, ele tinha fé. Pedro, ele tinha convicção que o mestre poderia fazer qualquer coisa por ele. Se Jesus morre por nós, se Jesus ensina da obra, ensina da palavra de Deus, ensina do amor, ensina a espantar demônio, ensina tudo. Então, a fé de Pedro fez que ele andasse sobre as águas. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, então gritou. Então Pedro aqui, praticamente, ele se descontrolou, ficou com medo, ficou apavorado, começou a afundar. Porque ele perdeu a fé. Ele perdeu a fé que estava em cima das águas. E começou a gritar: socorro, socorro, Senhor, socorro, socorro. Começou a gritar imediatamente para Jesus. Jesus, imediatamente, estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Tá vendo? No começo, Pedro, quando Jesus falou que era ele, Pedro, ele duvidou de Jesus, que Jesus estava ali sobre as águas, andando. Duvidou-se, colocou Jesus à prova, falou: se você realmente é o Jesus, faça que eu ande também. Jesus concedeu, ele andou, mas o ventinho que bateu, Pedro se assustou e ficou com medo, começou a se afundar, então começou a gritar. E Jesus imediatamente falou para ele: Pedro, como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Tá vendo? É importante que a gente também tenha fé e não deixe a nossa fé ficar balançando. Não. Temos que ter fé, fé. Não dá para ficar nas dúvidas. Ou tem fé ou não tem. Um pouquinho de fé não existe. Ou tem ou não tem. Porque se você não tiver, você vai se afundar. Porque Pedro aqui se afundou. Esteve lá em cima e se afundou nas águas. E Jesus o socorreu imediatamente. Porque realmente ele gritava demais. Ele gritava. Porque eu acho que nem Pedro sabia nadar. Eu acho, tenho certeza, não sabia nadar. Porque se ele soubesse nadar, ele nadaria e não gritaria socorro para o mestre. Então Jesus disse: como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Nunca duvide de Deus, meu. Sempre tenha fé. Vá em frente até o fim. Lute até o fim. Não desista. Persevera. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Olha só, os discípulos já sabiam que ele era o Filho de Deus. Os discípulos já sabiam que ele era o Messias. Mas, de fato, o que aconteceu ali foi mais que milagroso. Foi milagrosamente aos olhos de todos ali. Porque jamais alguém andaria sobre as águas. Jesus, ele andou. Jesus concedeu que Pedro também andasse. Então, ali eles viram que Jesus realmente é o Filho de Deus. Tiveram mais fé do que não tinha, porque duvidaram. Quando ele falou assim: sou eu mesmo. Duvidou que era Jesus, pensou que era um fantasma, começaram a gritar. Então, dessa vez, vocês viram que Jesus andou sobre as águas, de fato, mostrou claramente aos discípulos, colocando Pedro para andar sobre as águas, e Pedro se afundou. E o que eles viram foi o que eles viram: o Filho de Deus
andando sobre as águas. Então, é importante que a gente também tenha fé e nunca desista de Jesus. Nunca desista de Deus, porque Deus, Jesus, ele nunca desistiu de nós. Ele sempre esteve com nós. Ele sempre vai estar com nós. Não importa aonde que você vá, Jesus ele vai estar com você. Não importa se está em casa, no banheiro, no trabalho, aonde quer que esteja, Jesus ele vai sempre estar presente com você, porque ele te ama, ele quer te ajudar, ele quer te corrigir, ele quer te ensinar, ele quer fazer morada no teu coração, ele quer te curar, ele quer te abençoar, ele quer fazer algo que nunca ninguém fez para você. Jesus está aqui nesse lugar. Ele está no teu coração, ele está no teu lar, ele está no teu trabalho, ele está na tua vida. Se ainda você não deixou ele entrar, é porque você ainda está trancado às portas. Abra as portas do coração, deixa ele fazer morada, deixa ele mudar você, deixa ele transformar a tua vida. Realmente Jesus, ele é o melhor. Então hoje fizemos uma breve introdução aqui da palavra de Deus, fizemos a leitura de Mateus capítulo 14, né, do versículo 22 ao 32, foram 10 versículos poderosos, foram 10 versículos que Deus, ele habitou na minha vida, e é isso, é o que vai fazendo eu aprender cada vez mais, vai fazendo eu aprender, vai fazendo eu ensinar mesmo do mais simples. Isso é muito maravilhoso. Se vocês aprenderam com isso aqui hoje, dê graças a Deus, porque nem todo mundo pode ensinar dessa forma. Cada pessoa ensina de um jeito. O que vocês aprenderam aqui hoje foi maravilhoso, foi gratificante, foi especial, foi verdadeiro, foi digno, foi gostoso falar da palavra de Deus. É gostoso falar da palavra de Deus. É muito da hora. É topzilla da galáxia. Pega essa palavra, guarda no teu coração e que Deus abençoe você todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, na sua casa, quando você está dormindo, quando você está acordando, quando você está no banheiro, em todo canto que você esteja, que Deus ele abençoe a sua vida, que Deus ele abençoe vocês, que Deus esteja com vocês. Busque sempre o Senhor. Busque primeiro o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas, porque Deus ele é amor, Deus é a família, Deus ele é a paz, Deus é a alegria, Deus é bom demais. Deus está conosco. Um homem de Deus, ele ensina. Um homem de Deus, ele não mata. Um homem de Deus, ele é honesto. Um homem de Deus, ele não rouba. Um homem de Deus, ele é verdadeiro. Um homem de Deus não fica mentindo. Um homem de Deus ama a família. Um homem sem Deus, ele destrói. Então, são semelhanças para vocês ver que um homem de Deus é um homem de Deus. É muito diferente de um homem das trevas. As trevas está acostumado com as trevas. O homem de Deus está acostumado com a vontade de Deus, a luz, a vida. Ele tenta fazer o melhor para tentar sobreviver, porque as armadilhas do inimigo é muito grande. As armadilhas são tentadoras 24 horas sem parar. Fique na caminhada. Fique com Deus e que Deus abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ. Estamos junto nessa. Falou. Um forte abraço. É nóis.